Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Falando Nisso, nosso novo podcast comigo, Elida Monteiro. Nós estamos abrindo a segunda temporada. Eu acho que vocês estão vendo que nós estamos aqui de casa nova, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Rádio Jara, onde foi a nossa primeira casa, em nome da minha amiga Jocely Jara. Obrigada, amiga, pela sua disponibilidade, foi um tempo de muito aprendizado. E para explicar para vocês que, devido aos nossos horários e agendas, nós estamos aqui agora na agência IP7 Marketing. Nosso amigo Eduardo, do Pablo, do Renato, os meninos aqui que estão junto com a gente. Muito obrigada por tudo, por toda essa recepção. E hoje nós vamos começar falando de um assunto muito, muito importante, que é o Maio Laranja, que é o mês que nós falamos sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma lei estadual 5.113 de 2017, de autoria do deputado estadual Herculano Borges. E hoje nós estamos aqui para conversar com a nossa amiga Viviane Vaz, que também é uma das idealizadoras do projeto Nova, da Funasp, ela que é minha amiga, da nossa igreja, da Primeira Batista. Um beijo para todo mundo. E Vivis, como eu chamo ela, muito obrigada por você ter vindo. Eu sei que a sua agenda tá bem apertada, que o mês de maio é bem corrido para você. E ela, gente, vamos valorizar e compartilhar esse vídeo, tá? Porque ela deu uma brecha na agenda dela e veio aqui gravar com a gente. Seja muito bem-vinda, amiga. E esse seja um tempo de muito aprendizado para as pessoas que estão nos assistindo. Então muito feliz de estar aqui com você, sempre muito gostoso a gente bater papo, né? Que mais do que a gente ensinar e tal, é uma conversa muitas vezes franca, mas também de reflexão, né? Uma oportunidade de quem está nos assistindo sempre poder refletir nessa situação que é mais comum do que a gente pensa e que exige de nós muita empatia. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Elida, que tem nos apoiado desde o início do Maio Laranja, né? É verdade. Vivis, conta pra gente como que surgiu o Maio Laranja, como que é o trabalho que vocês desenvolvem lá no Projeto Nova Transforma. Conta aí pro pessoal. Então, o Projeto Nova existe desde 2011 e a gente tem feito um trabalho de atendimento psicossocial, né? Um tratamento psicológico e também um atendimento social para vítimas de abuso e exploração sexual, né? Então, a gente tem feito lá esse atendimento através de atividades em grupo, cursos de empreendedorismo, atividades de arte-terapia e, em especial, o atendimento terapêutico individual, onde essa vítima recebe um tratamento especializado pós-trauma, né? No caso do trauma específico da violência sexual. A gente atende especificamente esse tema. E o atendimento é gratuito para famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social. Então, são essas duas características do público, né? Uhum. Hoje nós temos 60 crianças e adolescentes e 28 mulheres em tratamento. Nossa, bastante. Aí a gente conta muito com voluntários, com psicólogos, parceiros, né? Que doam suas horas de atendimento ali, a cada um doa ali 2, 3 horas de atendimento. E temos também parceria com as universidades, com a UCDB, a Unigran, a UFMS, que nos ajuda também cedendo acadêmicos, né? Para estágio obrigatório. E a gente também tem os projetos de extensão com a UCDB e com a Unigran, né? Que funciona bastante e tem nos dado bastante suporte, né? E é uma ONG, então depende única e exclusivamente de doações e do apoio da sociedade, né? E quando a gente começou a fazer o Projeto Nova, a gente percebeu o quanto que o abuso sexual nas mulheres, começamos atendendo mulheres, né? Tinha começado muito cedo, na infância. E foi isso que eu percebi, né? Que era necessário fazer um trabalho mais focado na infância, né? E mais importante do que o tratamento é a prevenção. Então, a gente começou a fazer um trabalho alusivo ao dia 18 de maio, né? Em 2016. Sim. E no ano de 2017, interessado em dar mais visibilidade a essa pauta, né? Que foi que surgiu a ideia de empresários da sociedade, pessoas também lá da PIB, da Primeira Batista, né? Não, isso é uma ideia muito importante, isso tem que ser maior, isso tem que virar um mês inteiro. Igual a gente fala do Outubro Rosa, a gente tinha que falar desse assunto.
E aí fizemos uma campanha com olha a importância da assessoria de imprensa na época. Isso chamou muita atenção da sociedade por causa dos jornais, por causa das mídias que deram atenção para esse ato que a gente fez. E com isso, através do Domício, a gente conheceu o Herculano, que ficou sabendo de todo esse trabalho e falou, não, isso realmente é bem importante. Concordo que tem que virar lei. E virou lei estadual. E em 2017 mesmo, né? Em dezembro. Isso. Aí nos outros anos a gente foi fazendo trabalho nas escolas, né? Deu amparo. Virou lei municipal, né? O PAP fez a lei municipal no ano seguinte. Abraço, PAP. Que abraçou essa oportunidade. E hoje, assim, isso torna obrigatório falar desse assunto, né? E o que é mais massa, né? Hoje dia 20... Ontem, anteontem, a gente viu a repercussão no Brasil inteiro do Maio Laranja, porque Cristo Redentor de laranja. Vários pontos turísticos de laranja. Lá então, em Manaus. Olha onde chegou a Lei Maio Laranja, né? Repercussão nacional. Nacional, gente. É muito legal ver, assim, que as pessoas estão aderindo. Virou uma campanha nacional, né? O Ministério de Direitos Humanos aprovou isso sendo uma campanha oficial e nacional, né? Então, a ministra Damares veio aqui, né? Foi lá no projeto. Foi, isso. E aí se tornou uma campanha de relevância nacional. Então é muito legal a gente poder contar essa história com muito orgulho. Claro, não é uma história que se faz sozinho, nem um sonho se faz sozinho, né? Aconteceu graças a muitas pessoas, né? E é importante essa interação da sociedade com o poder público. É importante essa interação para que a gente faça isso, as políticas públicas. E depois disso, muitas histórias, muitas adolescentes, meninos, meninas puderam ter oportunidade de falar foram salvos de situação, né? Enfim, N situações que a gente pôde proteger crianças e adolescentes. Então, eu falo que super valeu a pena. Valeu a pena. É uma missão, né? Na verdade. Vives, o que é o abuso sexual? Porque, assim, a gente pensa como abuso sexual, exploração sexual, só o ato, só pensa no ato. Na conjunção carnal, né? Exatamente. Mas vem antes disso, um toque, um abraço que a criança não quer deixar. Como que a gente pode ensinar para as crianças? Eu sei que tem cartilhas, vídeos educativos, mas como que a gente pode ensinar a criança a não deixar tocar nas partes íntimas, por exemplo? O abuso sexual, na verdade, os termos na Constituição, no Código Penal, o termo correto é estupro de vulnerável, né? Para o menor de 14 anos. O estupro de vulnerável é considerado qualquer ato libidinoso, que pode ser sem conjunção carnal e sem toque. Por exemplo, senta aqui no colo do tio. Isso. E aí pegar na parte íntima dela, ou fazer ela pegar na parte íntima dele, ou fazer ela olhar se masturbando, né? Então, e isso é muito confuso ainda na cabeça das pessoas, né? Elas falam, teve assédio, mas não teve estupro. Porque as pessoas acham que o estupro é só quando tem rompimento do ímen. E não é, né? Então, isso é um tabu que existe. Eu ouvi você falando um dia, não lembro quando que foi, acho que vocês estavam dando uma palestra. E aí, assim, muitas mulheres não sabem que sofreram abuso. Por exemplo, acho que foi você que falou, se eu tô tentando lembrar. De uma moça que ela falou que ela ia tomar banho. Isso. E aí o pai, não sei, ensinou ela que pega o sabonete, passava no dedo dele, né? E ele fazia isso. E ele limpava lá dentro do órgão. Introduzia o dedo com o sabonete para poder limpar. E aí, quando foi você, né? Como que foi? Você terminou a história? A gente foi dar uma palestra de higiene íntima, né? Com uma ginecologista. E aí ela tava falando que não se põe nada, não se lava por dentro da vagina, né? Aí ela falou, como assim não se lava? Porque o meu avô me ensinou. Sempre fez, o pai, era o próprio pai. Isso, e desde que ela nasceu. Ele introduzia o dedo dele na vagina dela. E ela não entendia que isso era abuso, ela só foi entender na vida adulta, né? E era um estupro, né? Claro.
E aí depois ela foi entender por que ela tinha tanta raiva. Porque ela se envolveu numa situação, assim, terrível na vida dela, né? Ela se envolveu com o tráfico, ela se envolveu com muitos crimes, ela estava na prostituição, né? E às vezes não sabe porque tinha tanta raiva do ser humano, sabe? Ela tinha uma raiva muito grande do ser humano. Uma revolta, né? Tinha dificuldade de acreditar em Deus. Porque o próprio pai fazia isso com ela, né? Então, por mais que ele dizia que aquilo era normal e que todo mundo fazia, que era assim que tinha que ser feito, no fundo ela sentia que era errado. Errado. E aí, a hora que ela tomou conta disso, imagina o que não aconteceu na cabeça dessa mulher. Foi como se tivesse acabado de acontecer. Foi como se tivesse acabado de acontecer. E muitas meninas não sabem. Muitas meninas não sabem, por isso que é importante falar, né? A gente precisa falar, levar essa informação em todos os lugares, falar para crianças pequenas, porque os maiores alvos são os menores, não são muitas vezes os adolescentes ainda conseguem falar de alguma maneira, né? Ainda consegue dar um empurrão, né? Tem várias situações que muitas vezes o adolescente ainda consegue. Porque, de alguma maneira, já tem um entendimento de que aquilo é errado, né? Agora, a criança pequena, ela acabou de nascer, ela não sabe nada da vida. E muitas vezes, 85% dos casos, a pessoa que comete esse ato é do ambiente familiar, né? A gente teve recentemente um caso de uma professora. E abusou de crianças de 3, 4 anos. Então, às vezes, as pessoas perguntam, mas não é muito cedo falar disso para uma criança? Não. Quando um bebezinho... Eles fazem isso com bebê. Bebê, fazem. E quando um bebezinho, a gente está trocando ele, por mais que ele seja meu filho, saiu do meu ventre, eu preciso pedir licença e respeitar o corpo dele. Então, a partir do momento que a gente faz isso com o nosso filho e ensina isso com as crianças pequenininhas, que ninguém pode tocar e que aquela parte é íntima. A partir do momento que a gente ensina esse detalhe, isso não é falar de sexo especificamente, mas isso é educação sexual. Então, falar sobre isso, que ninguém pode tocar e que ela tem liberdade de contar se sentir mal com algum tipo de toque, isso é prevenção. Né? Então, é dessa maneira que a gente consegue prevenir. E o trabalho do poder público é muito importante porque, como a maior incidência são dentro de casa, com os pais, as avós, irmãos, tios, primos. E assim, a gente fala, primeira coisa, né, que vem na cabeça, menina, mas menino também. Bastante, muito. Muito. E pro menino é pior porque ele tem aquela coisa dele não poder falar. Isso, da vergonha. Disso afetar a identidade dele, né? Como Exatamente. se isso fosse... Já é vergonhoso, né? Eu acho que tanto pra menina quanto pro menino. Mas pro menino é mais vergonhoso ainda, né? Então, sente muito, né? E aí gera timidez, gera raiva. Aí não consegue lidar com a raiva, né? Nos meninos, né? Enfim, difícil. Esses impactos psicológicos, como que acontece na cabecinha da criança? Você que é psicóloga. Olha, assim, a criança, ela às vezes vai ter reações que ela não sabe explicar por quê, sabe? É um xixi na cama, é uma questão de não conseguir segurar materiais fecais, né? Às vezes essa raiva, que ela não sabe explicar por quê, uma revolta do mundo, do ser humano, ou consigo mesma, né? Eu não presto, eu sou mal, eu sou feio, sujo, eu sou muito... Eu não devia viver, eu sou um peso no mundo, eu desisto de tudo, sabe? Então essas falas são bem preocupantes. Eles acabam se automutilando, por exemplo, os adolescentes? Sim, muito. Por quê? Porque muitas vezes é como se a automutilação, a autoagressão é uma forma de punir o corpo que causou mal, né? E às vezes ele nem sabe explicar pra você por que se corta, mas fala que alivia, né? E alivia o quê? Alivia o quê? Isso que eu ia perguntar. Alivia uma dor interna que ele é tão abstrata que às vezes cortar é uma maneira de trazer do abstrato pro concreto, pro real. Então, por isso que fica muito nessa compulsão,
por comportamentos também autodestrutivos. Às vezes não é um comportamento nítido de se cortar, mas uma bebida, se envolve em situações perigosas, faz de tudo para se dar mal nas coisas, sabe? Aquela pessoa que não quer saber de nada, você fala, isso vai te prejudicar, ele vai lá e faz. Sabe? Uma pessoa, uma menina que às vezes se envolve com um rapaz que só maltrata. Então, às vezes, esses comportamentos autodestrutivos é uma maneira também de suicídio, né? É uma maneira de acabar com a própria vida. De uma forma lenta. Exato. E, às vezes, numa forma indireta, é mais fácil das pessoas aceitarem. E acaba tendo isso. E tem anorexia também, né? As compulsões alimentares. Tem muitas crianças que estão parando de sentir fome, não sentem vontade nenhuma de comer. Ou, ao contrário, desconta na comida. Comem muito. E a incidência com suicídio, quem sofre abuso sexual tem uma tendência maior a cometer o suicídio? Tem uma 80%, 70%. 80%. Tentam, ou já tentaram, ou pensam em suicídio. No meu caso lá, ultimamente, isso que mais do que 90% das vítimas que chegam para mim, mais de 90% já tentou. Já tentou. É bem comum isso. E aí tem todos os comportamentos, assim, às vezes autodestrutivos, né? Aqueles comportamentos, assim, de não querer nada, sabe? De não conseguir. E ela não percebe, né? E aí tem as questões também de dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque afeta o sistema cognitivo. E lembrar, acessar a memória dói. Então, o que ela faz? Bloqueia a memória. Aí não consegue acessar para aprender outras coisas. Pode ser também o uso de drogas também, porque daí sai da realidade. Isso, a droga é um meio. Aí ele bebida... O cigarro é um meio de suprir a ansiedade, a dor emocional que ela não sabe como lidar. Acaba indo para esse caminho, né? E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? Existem vários tabus, inclusive, com o suicídio. Setembro Amarelo, o mês de combate ao suicídio. E a gente tem que falar. A gente tem que falar porque... vou contar uma história que o Herculano sempre fala... que vocês foram numa escola, eu não lembro qual escola, e aí fizeram a palestra, porque o que faz nesse mês? Levam palestras nas escolas, nas igrejas, onde vocês são chamados, né? Isso. A gente tem uma equipe que leva essas informações. E aí, uma menininha, tentaram abusar dela, e ela saiu correndo e contou, acho que pra mãe, né? Liga pra polícia. Quando o policial chegou, ela falou assim, tentaram tocar nas minhas partes íntimas. E para a idade dela, essa frase, essa fala não é normal de uma criança falar partes íntimas. Daí ele falou assim, onde você aprendeu isso? Aí ela falou assim, um tio foi lá na minha escola e falou que não pode deixar ninguém tocar nas minhas partes íntimas. Então, olha a importância da gente falar, da gente fomentar esse assunto, da gente educar, de levar e realmente ensinar nossos filhos, nossas crianças, todas as pessoas que estão à nossa volta, porque esse é um crime silencioso. Isso. Ninguém quer falar, ninguém quer tocar no assunto, porque gera um tabu, uma vergonha, e isso acontece. E acontece e muito. Quanto menos a gente falar, mais vulnerável a criança vai ficar. Na pandemia, acabamos de sair de uma pandemia, imagina, se o maior agressor está perto da criança, está dentro dos lares, imagina o que aconteceu na cabeça dessas crianças e desses adolescentes agora, durante a pandemia. Vocês têm alguma estatística sobre isso, alguma coisa? Olha, o que os conselhos tutelares estão falando é que agora está recebendo muita notificação via escola. Então, o que está acontecendo? A criança possivelmente estava sofrendo muito mais, porque as mães precisaram continuar trabalhando. Então, elas ficaram mais vulneráveis, sim, na pandemia. E agora que voltou, tá pipocando de casos. Bastante mesmo. Então, o que eles acham, o que a gente tem ouvido dos conselhos tutelares é que agora que a gente vai começar a receber as notificações do que aconteceu na pandemia.
Então, quer dizer, né, a gente tem que falar. Uhum. E como que faz para a pessoa, se ela quiser, porque essa não é uma campanha só do mês de maio, é do mês do ano todo. Do ano todo. Como que faz para eles receberem a cartilha, para eles souberem de alguma coisa, acessar os seus materiais? A Viviane tem vários livros ótimos, né? Conta aí pra gente. Lançamos essa semana, né? Então. Estrelas na Cabana, em parceria com o Tribunal de Justiça e a SEDAST. E aí a gente conseguiu imprimir alguns livros pra gente levar para as escolas. Mas esse livro, como Fala ele é sobre gratuito, o livro Estrelas na Cabana é a história de um menininho, Pedro. Bonitinho, né? Você tem um filho, Pedro, o meu né? Pedro, gente, ó. Pra quem não sabe, eu tenho um Pedro. É um Pedro. Pedro ganha um ursinho, e aí um panda, né, de pelúcia. E aí a história é entre o panda e o Pedro, né? E aí eles gostavam de brincar de cabana. E de repente eles começam a receber visitas indesejadas nessa cabana. E acontece coisas que eles não gostam, que deixam eles tristes. E aí o panda fala, né, que agora brincar na cabana não é mais tão legal, as coisas não ficaram mais tão legais. E aí o clima fica todo triste, né? Não fala abertamente o que acontecia, entende? Fica bem subjetivo. Com a linguagem da criança, a gente precisa contar com a imaginação da criança. Claro. E aí, uma criança que não sofreu abuso, ela vai imaginar o que ela quiser ali, né? Mas uma criança que sofreu abuso, ela vai remeter na hora. Isso, na hora. Porque cabana é um ambiente íntimo. É íntimo, exatamente. É só deles. E aí, agora, aquela brincadeira, mas não é tão mais legal. E aí, ele fica triste, Pedro vai ficando mais angustiado, ele chora. Ninguém entende por que ele tá chorando. E aí o panda fala pra ele, né? Tá na hora de contar pra alguém. E aí vem uma terceira pessoa de fora que percebe. E aí ela pergunta o que tá acontecendo. E aí Pedro consegue falar, né? Não fala exatamente o que Pedro fala, mas ele tinha medo de falar, porque o que ia acontecer, o que ia acontecer com a mãe, o que ia acontecer com a família. Então fala desse dilema, que é o dilema de toda vítima de abuso, muitas vezes, né? E aí depois ela fala, né, que... Depois fala que o abusador não vai mais lá, que aquela pessoa, não fala o abusador nem a abusadora, mas aquela pessoa não vai mais lá. E que Pedro agora está protegido. E que ele aprendeu que ninguém pode tocar nas partes íntimas dele. Agora ele faz acompanhamento com psicólogo, que ele tá feliz. Então, o desfecho é bem para mostrar que é difícil contar, é difícil. Mas é melhor contar, né? Então, porque muitas vezes a criança se sente culpada do que aconteceu e ela não conta, né? E pode falar. Aquela frase, uma dor compartilhada... Dói menos. Dói menos. E no livrinho do Pedro e Panda, né, Estrelas na Cabana, fala assim que segredo que é feito no escuro e se te deixa com o coração confuso, tá na hora de contar e ficar seguro. É bem interessante, assim, ficou bonitinho. E aí, assim, a gente vai disponibilizar a versão dele em PDF, né? Porque, infelizmente, a gente não tem condições de ficar imprimindo um monte, mas tá ali, tá disponível, né? Tem muitos materiais no site do Herculano também. A gente fez um vídeo animado, a gente tem alguns panfletos, né? Então, pode procurar, pode entrar em contato que a gente manda sim. @Herculano Borges e Herculano Borges oficial no Instagram, no Facebook. Isso, também. Isso. Né? E lá no meu também pode entrar em contato, @VivesMVas. Exatamente. Projeto Nova? Projeto Nova só, @Projeto Nova. Pra gente encerrar aqui, já que esse programa também é voltado para o público feminino. A mulher, a menina, adolescente, às vezes 40, 50 anos, que sofreu abuso e nunca falou. O que essa mulher tem que fazer? Como que ela... Porque às vezes ela carregou aquilo a vida toda. O que a gente pode fazer para ajudar essa mulher? O que você pode fazer para se ajudar? Qual a sua orientação? A gente falou essa frase, você falou, uma dor compartilhada dói menos. Então, é importante reconhecer o que aconteceu. Tem muita gente que tenta negar o fato de que aconteceu, né? Então, é importante reconhecer e falar com alguém especializado, né? Então, procurar um terapeuta, né? Um conselheiro, um psicólogo, um psiquiatra.
Porque quanto antes você tratar, porque às vezes a gente tem uma ideia de que esconder o fato vai resolver, mas não resolve porque ele existe, né? Ele não vai mudar o fato de que ele existe. Já aconteceu. Já aconteceu. E a gente não vai mudar o passado, né? O processo terapêutico não é mudar o passado, mas olhar para aquilo ali sem sentir dor. Né? Então, que aquilo ali não te aprisione mais e não te traga mais as marcas, as feridas, as dores que aquilo te causou, né? Então, é possível, sim, tratar. Hoje, assim, a gente atende muitos casos e muitas vezes as pessoas pensam, as que estão na dor, naquele momento mais dolorido, né? Aquela mulher que às vezes não sente esperança, expectativa. Às vezes ela pensa que o caso dela não tem jeito. Mas a gente já viu tantos casos, Hélida, assim, que tiveram jeito. Ai, sabe, tem casos lá no projeto, uma menina que ela tentou suicídio mais de 50 vezes. Nossa! Mais de 50 registros no SUS, fora os que não tinham registro. E ela hoje confeiteira de mão cheia, o bolo dela é maravilhoso, ela se descobriu, se encontrou, achou o propósito de vida. Teve o filhinho dela, uma pessoa que achou que não tinha nada para ela, né? Para a vida dela, não tinha expectativa de vida. E hoje ela encontrou. Então, essa é só uma de umas centenas de histórias, né? É possível ressignificar, é possível conviver com essa história, só que você trabalhar essa história de uma maneira que possa superá-la. Ressignificar essa dor, né? Vives, deixa um recado aí pro pessoal que tá nos assistindo pra gente encerrar. Muito legal. Gente, eu quero deixar um recado que você, mulher ou homem, né, que está nos ouvindo, que possa se posicionar contra piadinhas, brincadeiras que possam expor a sexualidade de alguém. Se posicione quando você vê alguma atitude suspeita, não de confrontar, mas de denunciar. Se você vê uma postagem na internet que não é legal, que é de mau gosto, uma piadinha de mau gosto, se posicione. Algum tipo de... Muitas vezes a gente vê, né, assim, piadinhas contra a sexualidade da pessoa. Claro. E aí brinca com aquilo, né, gente? Isso é terrível. Isso é uma questão de cultura do estupro, que continua acontecendo e justifica atos como esse. Então, nunca incentive um menino a uma iniciação sexual forçada, aquele tipo de... pra ser homem tem que fazer isso, tem que fazer assado, né? E as meninas também, né? O valor delas não está na sexualidade. Então, mulheres, né? O seu valor não está no pedaço do seu corpo, mas em quem você é, né? Exatamente. Então, se valorizem, não permita que ninguém abuse de você, não permita que ninguém toque, né, nas suas partes íntimas, não deixe que ninguém tire foto de crianças com as partes íntimas expostas, porque a gente tá num tempo de muito crime na internet. Exposição virtual. Tem muitas meninas que estão fazendo... tem muitos estelionatários, inclusive, que pegam essas fotos de nudes e fica roubando, pegando dinheiro, ameaçando outras pessoas. Tem muitos crimes acontecendo, então tomem cuidado com isso. Sexualidade é um assunto sério, não deve ser levado na brincadeira. Eu sei que a gente brinca muito com isso, mas a gente precisa brincar até o certo ponto do respeito, né? Não pode ultrapassar o limite do respeito, o respeito do outro e a si mesmo. Então eu peço que vocês se posicionem contra qualquer tipo de ato que é dessa cultura que justifica o estupro e o abuso e denuncie, não se cale, intimide com o bem. E não deixe que o mal, que essas coisas intimidem você. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Vives, por sua participação. Pessoal, nosso podcast está chegando ao fim. Semana que vem nós vamos voltar com outros assuntos. E minha mensagem hoje para você é, como disse a Viviane, só vou reforçar. Se você vê algum caso, alguma coisa estranha acontecendo, não espere. Denuncie, Disque 100. Cuide dos seus filhos, pais e mães, né? Acessem as redes sociais, peguem os livrinhos, estudem com seus filhos, orientem eles, né? E fique de olho, né, Viviane? Eu acho, assim, muito importante a gente ter esse cuidado, né? De amor e proteção com os nossos filhos e com as outras crianças também.
O Falando Nisso é um programa que está aberto, então se você quer falar alguma coisa, né, pra gente, a gente pode encaminhar vocês, que pode encaminhar você, mulher. É importante que você fale, né? Não sofra sozinho. E como a Viviane falou também, não faça brincadeiras desnecessárias, porque isso pode causar uma ferida emocional muito grande no outro, certo? Então é isso, que Deus abençoe muito você, sua vida, sua semana. Semana que vem a gente tá aqui de volta. Um beijo no seu coração e até o próximo programa.